Estamos de volta com o Gazeta Entrevista Especial de Eleições, recebendo hoje o Carlos Gomes, candidato a prefeito de Rio Branco pela Rede Sustentabilidade. Ele que abre essa sequência de entrevistas com os candidatos a prefeito que estamos fazendo no Gazeta Entrevista durante toda esta semana. Nós já estamos no terceiro bloco, último bloco, ainda vamos falar de educação e de segurança e de outros temas relativos à gestão municipal. Mas antes de seguir com a entrevista, deixa eu falar aqui do nosso parceiro Verágua. Nós temos o oferecimento de Verágua, que é uma água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Quando você for escolher, pense no bem-estar da sua família. Escolha Verágua. Muito bem, voltando aqui com o Carlos Gomes, eu deixei uma pergunta falando sobre educação em tempo integral, que seria uma proposta do seu plano de governo. E aí tem a questão das competências, né, do município, que tem obrigação à educação infantil, e também dos custos, né, do financiamento disso. Como que seria? Bom, a pergunta é extremamente oportuna, Rogério, porque a gente tem a impressão de que o município deve fazer tudo, bem como o Estado deve fazer tudo. Pelo contrário, a gente tem de buscar parcerias. Então é importante que a gente busque parcerias com a iniciativa privada, é importante que a gente busque parcerias com ONGs, é importante que a gente consiga efetivamente promover uma educação de tempo integral, mas valorizar também o servidor de carreira. Aí você me pergunta do orçamento, da receita. Aquilo que eu te falei antes de cortar na carne, Rio Branco, para esse ano, tem de orçamento previsto para gastar 180 milhões aproximadamente. Então, se a gente consegue gerar uma receita, a gente já consegue investir mais em educação. Mas a gente não tem de construir espaços. A gente precisa ocupar os espaços sociais existentes. A gente tem quadras, a gente tem centros da juventude do governo do Estado que a gente pode promover parcerias com o governo do Estado. Porque não precisa cortar relações entre administrações. Pelo contrário, a gente precisa reafirmar as parcerias para a gente promover as transformações necessárias. Essa questão da educação é muito mais profundo do que aparenta assim, à primeira vista. Por quê? Porque a educação ela é a base de tudo. Segundo, nós vemos um processo de dinâmica social tão complexo que tem que até reestruturar o currículo. Quer dizer, essas novas tecnologias, esse novo movimento dentro da educação, de que forma a rede capta isso e quer traduzir em gestão? Reestruturar é importante, mas isso demanda toda uma discussão nacional, né, que não necessariamente é competência do município. Agora, o que é competência do município? É executar, por exemplo, o Plano Municipal de Educação, que vai normatizar a política de educação para os próximos 10 anos na cidade de Rio Branco. E aí, de que forma que a gente faz isso? Como que a gente traz as novas tecnologias para a educação de tempo integral? Porque a educação de tempo integral não é a dinâmica do dia ou da tarde, da grade curricular. É você inserir esporte, cultura, lazer, essas práticas que complementam a vivência do aluno no espaço educacional, para a gente conseguir formar cidadãos e para a gente tirar essa juventude do submundo do crime. Então, prioritariamente, Rogério, além de cortar gastos a partir da reforma administrativa que a gente fará, cortando os cargos comissionados, a gente precisa buscar parcerias públicos-privadas, a gente precisa trazer a iniciativa privada para custear a parte disso. Só para a gente fechar o tema educação, Carlos. O tempo já está esgotando e a gente tem que acelerar. Mas isso se daria só no ensino infantil, que é competência do município, ou novas unidades seriam construídas? Do ponto de vista legislativo, como que seria isso? Rogério, a gente precisa potencializar aquilo que a gente tem construído. Construir implica em gastos. E gastos é algo que a gente precisa detalhar o orçamento do município para a gente não acabar incorrendo em dizer que vai construir, sendo que a gente não tem receita para isso. Mas dentro do que a gente analisou, é possível fazer educação de tempo integral. A gente precisa potencializar os espaços que a gente tem de forma ociosa e buscar parceria. Editais, financiamento, tem vários para a educação. A gente só precisa captar isso, buscar parcerias públicos-privadas, ONGs e promover as transformações que a gente precisa. Tem um tópico no programa de governo que é segurança, criação de um comitê integrado de segurança. Muito embora não seja competência direta do município, questões de segurança pública, mas tem lá sua parcela de responsabilidade. Aí tem projeto vizinho solidário, protocolo online para mapear violência, juventude segura, educação integral. Eu vou para uma questão bem básica, iluminação pública. Iluminação não seria suficiente? Iluminação pública é segurança pública, mas o que o município pode fazer para ajudar a diminuir esses índices de violência? A gente vive hoje sob a lógica do crime. À noite você precisa se recolher. A iluminação pública ela tem uma relação incisiva nisso, porque inibe a marginalidade.
Mas isso somente não ajuda a resolver o problema. Eu acho que o município tem outras competências, que foi isso que a gente elencou no programa de governo, que são respostas que a gente pode dar em âmbito municipal, e a gente precisa entender qual é a competência do município nesse processo, qual é a responsabilidade do governo do estado. A gente não está propondo guarda patrimonial, a gente não está propondo militarização, a gente entende que outras respostas pontuais podem a médio e longo prazo ajudar a reverter isso. Porque se a gente tem um mapeamento dos problemas, se a gente pega nas regionais, cria comitês em que a comunidade ela se envolve para ajudar a dar respostas para os problemas de cada localidade, a gente consegue promover uma cultura de paz. E eu acho que é isso que a gente está precisando para a cidade de Rio Branco. A gente olha muito para a segurança pública, Rogério, pelo viés da marginalização, do papel opressor do Estado. E a gente entende que a segurança pública ela dialoga com a educação, quando a gente disputa a juventude pela educação de tempo integral. Ou quando a gente tem respostas que são de competências do município e que têm viabilidade econômica e aplicabilidade dentro da administração pública. Um outro tópico interessante aqui no plano de governo é a questão da mulher como um todo, que aí tem subquestões como a gravidez na adolescência, planejamento familiar. Quer dizer, nessa parte social, como é que a rede enxerga a cidade de Rio Branco? Vou dar só um dado. Quer dizer, nós temos aqui a incidência de gravidez na adolescência, que é acima da média, quer dizer, uma coisa preocupante que ninguém fala muito. Pois é, tanto é que a gente colocou no nosso programa de governo. O problema das gestões é que a gente tentou omitir a realidade como se tudo tivesse perfeito e maravilhoso. A gente tem problemas, a gente tem gravidez precoce, aí diuturnamente tem meninas engravidando, tendo filhos, isso implica dizer estruturação familiar, fazer planejamento, fazer prevenção é uma prioridade do município, é competência do município dialogar com essa geração, mostrar os riscos e as consequências da gravidez na adolescência, as implicações das doenças sexualmente transmissíveis. É algo que é real de fazer, é algo que é possível de fazer. Se a gente pensa uma política de prevenção da saúde da mulher, a gente consegue reverter grandes problemas e consequências de uma gravidez não desejada, não planejada. Não que seja ruim engravidar, eu acho que as pessoas, as mulheres têm o direito. A gente precisa planejar e precisa também alertar para essa geração mais jovem quais são os riscos e as implicações de uma gravidez não desejada, tanto para a saúde da mulher quanto para a vida dela a médio e longo prazo. Outro tema que é muito caro à população, a mobilidade urbana, mais especificamente o transporte público, que é polêmico por natureza, porque mexe com a vida de centenas de milhares de pessoas que dependem do transporte coletivo. Como é que a rede enxerga, como é que você vê essa realidade, as propostas de mudança para esse setor? Mobilidade urbana. No nosso programa de governo eu coloquei, eu acredito que você deve ter visto, revisar a isenção do ISS-QN da outorga, dos impostos que os empresários do transporte público não estão pagando aos cofres de Rio Branco. Isso implica dizer que Rio Branco está deixando de arrecadar em média 8 milhões de reais. Esse dinheiro deixará de ser transformado em políticas públicas. A gente precisa revisar a isenção do ISS-QN da outorga porque pais de família estão perdendo postos de trabalho quando os cobradores são demitidos e os motoristas têm de cumprir, além de dirigir num trânsito caótico, ainda têm de cuidar do troco, do passageiro. A gente precisa revisar isso. A gente precisa revisar também a concessão do transporte público, porque a concessão é pública, ainda que as empresas sejam privadas. Se a empresa não consegue ofertar um serviço mais barato para a população de Rio Branco, então a gente abre um edital para que outras empresas possam oferecer. Mas, para além disso, acho que é uma questão muito fundamental. Discutir mobilidade urbana é muito além do transporte público. Sim, é a gente ruas, falar de ciclovias. calçadas, o que adianta a gente ciclovias. ter ciclovia se a gente não tem uma cidade arborizada? O nosso sol é extremamente quente. Como é que você vai, por exemplo, do Tucumã para o centro da cidade se a gente não tem uma cidade arborizada? Então, a questão da mobilidade urbana, além de a gente rediscutir o transporte público, revisar a isenção e fiscalizar, sobretudo, Rogério, o contrato, porque o contrato tem condicionalidades bem específicas para a gente ter uma nova concessão e a isenção que a gente precisa fiscalizar. Só para a gente concluir aqui e aí depois você fazer outra pergunta, são as placas. Algumas das placas são do estado da Bahia. Isso implica dizer que esses impostos vão para o estado da Bahia e não ficam aqui no estado do Acre, na cidade de Rio Branco. A questão da mobilidade está muito ligada também ao crescimento da cidade, que durante épocas passadas foi muito desordenado. O resultado é a cidade que nós temos, com ruas sem saída, com ruas muito estreitas, etc. Coisa que não dá mais para voltar no tempo e corrigir. Qual seria a saída que a rede propõe para esses problemas? Rogério, a gente precisa entender algumas outras coisas. Por exemplo, por que a gente precisa ter tantos carros na cidade de Rio Branco? A gente precisa ter uma frota que responda aos interesses da população, né? De modo que o ônibus
ele pode substituir o carro e as motos se a gente tivesse um serviço de qualidade. Então, o problema das ruas, Rogério, a gente precisa ampliar, mas até onde dá de ampliar? A gente precisa estruturar, na verdade, a cidade de Rio Branco para a gente ter uma frota que seja diminuída, para a gente ter a mobilidade urbana. Então, a gente está propondo ampliar faixas exclusivas para os ônibus, acho que você viu no programa de governo, porque a gente consegue dar fluência para o transporte, diminuir o número de carros e motos, diminuir a emissão de CO2 e diversificar aí para a população, além do carro e da moto, o transporte tanto dos ônibus quanto aumentar as ciclovias a partir de arborizar a cidade de Rio Branco, que é um problema hoje incomensurável. Aprofundando mais a questão ambiental, né, que também está dentro dessa dinâmica não vai dar mais tempo, infelizmente o nosso tempo acabou, a Lígia me alerta aqui, mas eu queria falar do meio ambiente como um todo, que é uma proposta da rede, mas nosso tempo acabou. Muito obrigado pela vinda aqui no Gazeta Entrevista. Eu agradeço e eu espero que a gente possa conversar outras vezes e que vocês possam nos acompanhar nas redes sociais, acompanhar o nosso programa de governo e discutir com a gente sobre a cidade que a gente quer. Na próxima entrevista, sem dúvida, vamos abordar e aprofundar outros temas, teremos essa oportunidade, inclusive nos debates. Você que acompanhou a gente, obrigado por sua audiência e assim a gente encerra essa nossa primeira entrevista com o Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, candidato a prefeito de Rio Branco. E amanhã nós voltamos com um outro candidato aqui, nesse mesmo horário, com esse mesmo tempo, para discutir as questões relativas ao nosso município. Um forte abraço, uma ótima noite, até amanhã.